Vamos lá, pessoal, vamos gravar esse vídeo aqui, que eu fiz uma postagem ontem na verdade, falando sobre o top 10 das terapias sem eficácia na Covid-19, e eu postei no Instagram, e vou comentar hoje sobre duas condutas pelas quais muitas pessoas me procuraram no inbox, e algumas comentaram direto na postagem. Essa aqui foi a postagem, eu vou colocar aqui em cima para vocês verificarem e verem quais são. E hoje eu vou falar do Respiron e vou falar da prona ativa, da prona acordada, do Wake Pronation que todo mundo conhece. Bom, fazendo uma busca de literatura de ambas dentro das plataformas aí de estudos científicos, para que a gente chegue a uma conclusão. Mas antes disso, eu preciso colocar alguma coisa aqui para vocês entenderem sobre prática baseada em evidência. Bom, eu também fiz uma outra postagem falando sobre isso. A prática baseada em evidência, ela é baseada em um tripé, onde eu tenho que usar a melhor da evidência científica, aliado com a minha experiência clínica na aplicação daquela técnica ou o que seja que eu for aplicar, né? E o terceiro é o paciente. Então o paciente tem que estar concordar com aquilo, ele tem que se adaptar bem àquela terapia, senão também isso não funciona. Se eu quebrar algum elo desses três, eu não estou trabalhando com PBE. Então eu preciso que os três elos funcionem de uma forma adequada. Outro ponto que a gente precisa chegar. Nem tudo que está publicado significa que é bom. 90% das publicações hoje são lixos. E por que são lixos? Porque são publicações em revistas predatórias, publicações em revistas sem fator de impacto, aquelas revistas que você pagou, você publicou, então a gente tem que tomar cuidado. Outro ponto, eu tenho que entender que para eu ter um dado de que algo funciona, que tem eficácia, eu preciso de um estudo chamado ensaio clínico aleatorizado. Então é aquele estudo clássico com grupo controle e grupo intervenção, aonde eu minimizo os riscos de vieses. Não significa que eu vou minimizar todos, mas eu minimizo os riscos de vieses. Isso é importante para que eu tenha uma resposta baseada em eficácia. Sabendo disso, eu também tenho que lembrar que estudos retrospectivos não são para ver eficácia. Eles geram uma hipótese, mas não pode falar que tem eficácia, ele não é desenhado para isso. Estudos longitudinais, de corte, cada estudo responde um tipo de pergunta. Se eu quero ver eficácia, eu preciso de um estudo controlado randomizado, chamados que a gente chama de carinhosamente de ECR, né? Estudos controlados randomizados, certo? Outro ponto que eu preciso falar, prática clínica. Ah, mas eu vejo que na minha prática clínica funciona. Não, você até pode ver que funciona, mas a sua prática clínica, ela tem confundidores. A minha observação clínica, ela não serve para dizer se a terapêutica realmente tem eficácia. Existem números confundidores, como história natural da doença, regressão para a média, paciente bonzinho, entre outros. Então a nossa prática clínica é cheia de vieses, por isso que a gente defende muito a prática baseada em evidência. Sabendo disso, eu fiz uma busca sobre Respiron, incentivador respiratório no Covid-19, e uma busca sobre Pronativa no Covid-19. Você acha estudos sobre isso? Sim, estudos retrospectivos, estudos de plausibilidade, você acha inúmeras coisas lá, inúmeros estudos, porque o que mais tem hoje são estudos de Covid, e como eu falei, a maioria são lixos. Quando eu procuro um estudo controlado, randomizado, de Respiron no Covid, eu não acho. E quando eu procuro um estudo desse em Pronativa, tem um estudo aí, inclusive alguns amigos meus, como o Ângelo Roncalli, já postou na internet sobre isso, mas eu quero que vocês entendam o quê? Na ausência da evidência, a hipótese é nula. O que significa isso? Se eu não tenho evidência, eu não posso aplicar, porque eu não sei se funciona. Toda vez que eu não tenho evidência, eu preciso trabalhar com a hipótese de que aquilo não funciona. Então, para eu afirmar que algo é bom, eu preciso, por exemplo, ter uma prova disso, através de um estudo aleatório. Um estudo, né, um ensaio clínico aleatório, que é os nossos ECRs. Passado disso, muitos vão me falar assim, né, para voltar na história. Mas eu faço respirão, eu faço pronativa e eu vejo que a saturação e a oxigenação melhora. Beleza. Oxigenação é desfecho substitutivo. O desfecho primário melhora? Qual é a minha função de aplicar um Respiron no paciente com Covid? Qual é a função? Teoricamente, é eu trabalhar a melhora, a diminuição das complicações pulmonares desse paciente.
expansão pulmonar e tudo mais. Qual é o objetivo da prona ativa? Diminuir a intubação do paciente. Ah, mas eu não tem problema que não diminui a intubação. Eu faço pronativo e melhora a oxigenação. Tá, desfecho substitutivo. Desfecho primário melhorou? Diminuiu a intubação? Não. Então, se não diminuiu a intubação, não tem por que eu falar que isso funciona. Lembrando que a observação clínica não é motivo para você dizer que a sua terapêutica é eficaz. Então, até o momento, não existe nenhum estudo controlado, randomizado sobre Respiron no Covid, e o que tem, um só que tem sobre pronativa, infelizmente, não tiveram resultados consistentes, e o número de pacientes, ou seja, o N dos pacientes que estavam no estudo também são muito fracos para que a gente consiga tirar uma conclusão. Então, qual é a ideia hoje? Se não tem evidência, eu não devo aplicar. Ah, então quer dizer que eu não tenho que fazer Respiron, eu não tenho que fazer pronativa? Teoricamente, sim, porque se não tem evidência, não tem por que você fazer. Problemas de fazer isso. Vou falar do Respiron. Você está ofertando uma terapia sem evidência, ou seja, você está perdendo o tempo do seu paciente. Pronativa. Você pode estar fazendo prona, melhorando a oxigenação, que é um desfecho secundário, e retardando a intubação do paciente baseado naquela melhora da oxigenação. Quantos pacientes a gente não vê por aí que é retardada a intubação deles por conta da melhora da oxigenação, né? Não levando em conta o trabalho ventilatório. Então a gente precisa lembrar que não existem evidências até o momento. Muitas pessoas comentaram, muitas pessoas me buscaram em inbox falando sobre isso, espernearam, mas a gente tem que lembrar que as nossas crenças não devem ser misturadas com a ciência. A ciência não se trata de opinião, não se trata de crença, não se trata de achismo. A ciência trata de fatos, de números, de estudos e de boas evidências. Se hoje pronativa não funciona e amanhã sair um estudo falando que ela funciona e é eficaz, a gente passa a acreditar que ela é eficaz e utilizá-la porque ela é eficaz. Então é assim que a gente trabalha com a ciência. A ciência, ela muda de ideias de acordo com os fatos e com as suas evidências. Já o achismo, a crença, elas são perigosas porque elas misturam o que você acha que funciona, mas que na verdade não funciona. Então, temos que tomar muito cuidado. Eu recebi inclusive um comentário de uma pessoa falando que um monte de coisas na terapia intensiva não tem evidência e a gente faz há anos. Aí tem que ter um detalhe. Sim, existem bastante coisas na terapia intensiva que não tem evidências e algumas pessoas fazem há anos. Isso não pode ser uma coisa generalizada porque nem todo mundo faz achismo. Muitas pessoas tentam levar a evidência para a beira do leito, só que muitas vezes elas são cortadas e podadas por pessoas que continuam a levar as suas crenças acima da ciência. Então aquela frase, na minha prática funciona, ela está equivocada. Você não pode falar que a sua intervenção tem sucesso baseada só na sua prática. Você tem que unir o tripé da prática baseada em evidência, que é a melhor evidência, a experiência clínica e o seu paciente incluso dentro da terapia. Então esses foram os dois mitos que eu queria falar no vídeo. Vou deixar algumas referências aqui embaixo. Vou postar o vídeo antes, depois eu coloco as referências para vocês e quem quiser ir atrás depois dos estudos pode ir. Lembrando que não tem nenhum estudo controlado randomizado que provou a eficiência de nenhuma dessas duas terapias que eu falei até o momento. Até mais.